No slide seguinte, tem aí um resumo da minha formação, da minha experiência, vamos dizer assim, ao longo aí, desde a minha graduação, na UNB em 99, e que, como eu já tinha falado, fiquei um tempo trabalhando já como bibliotecária no INEP, como contratada, e depois fui chamada para o STM, e estou lá desde o início de 2000. E aí tem outras coisitas que depois vocês veem. Então, aí a questão de como eu havia falado, né, que vocês podem enfrentar quando chegam no mercado de trabalho. Fiz aula de indexação, e aí vou encarar o mercado de trabalho. Aconselho muito, quem tiver oportunidade, faça estágios em instituições diferentes para ter uma vivência diferente, que isso faz muita diferença quando vocês vão para o mercado de trabalho. E, assim, na parte de indexação, a prática é tudo. Lógico que é legal fazer um estágio ganhando um dinheirinho bacana, tentar Senado, Câmara, né? Eu sei que são os que mais têm uma bolsa, estágio bacana. Porém, não perca a oportunidade, não conseguiu vaga lá, façam, tenham essa experiência, porque é importante. E isso eu falo porque é o que nos segura quando a gente encara o mercado de trabalho. Você vai falar, agora você é bibliotecário, você não é mais estagiário, você tem que dar conta do serviço, já não teria alguém para estar te monitorando, e nem sempre vocês vão ter, né, outros bibliotecários para compartilhar e trocar ideias, né, naquele mesmo ambiente. Bom, mas voltando aqui, a questão, então, do perfil para o bibliotecário jurídico no processamento técnico, né, que foi a área que eu fui trabalhar assim que eu cheguei no tribunal. Então, o primeiro que eu falei, que eu havia falado, é a questão do domínio das técnicas e das normas de indexação e catalogação. Por mais que alguns considerem fadonhos, né, nem todos se identificam tanto, é importante. Mas eu vou trabalhar em consultoria, eu vou trabalhar, tem muitas áreas, ainda bem, né, que o bibliotecário hoje pode atuar. Eu vou trabalhar com pesquisa, tranquilo, mas é importante você ter esse conhecimento, essa técnica, é importante você saber de indexação, porque indexação não é só para indexar o documento, é também para a recuperação. Não adianta a gente indexar e o documento não ser recuperado. Então, é importante esse domínio das técnicas, principalmente quem for trabalhar no processamento técnico. Noções de direito, no caso de quem for atuar na área legislativa e judiciária. Interação com a equipe da referência, acho que eu estava nessa parte aí, quando a Isadora levantou a mão. Interação com a equipe da referência, justamente do que eu havia falado. Não adianta o processamento técnico ser lindo e maravilhoso se quem está no atendimento, na pesquisa, não consegue recuperar aquela informação. Então, há uma falha aí. Então, essa interação é importante. Se a indexação está atendendo, se o usuário consegue recuperar aquele documento com a indexação que está sendo feita. Então, quem vai saber disso? Quem está lidando com o usuário no dia a dia. Então, aconselho muito ter essa troca de ideia, ter essa interação, porque nós não somos uma ilha isolada, né? Eu falo em instituição que vai ter, às vezes, o bibliotecário no processamento técnico e o bibliotecário lá no atendimento. Eu já passei por situações que eu era bibliotecária do processamento técnico e do atendimento, porque a gente estava sem pessoal na casa, só depois que abriu o novo concurso. Então, eu fiquei 2 anos sendo a única bibliotecária atuando em várias frentes. E que pode acontecer também com vocês, mas se tem mais de uma pessoa e cada um, às vezes, estiver em alguma área, essa interação é fundamental, tá? Essa é uma recomendação que eu passo. Uso ético da informação. No caso dos livros e artigos de revista, jornal, isso não interfere tanto, né? Mas caso vocês tenham oportunidade de trabalhar em uma área que envolva indexação, por exemplo, de normas da casa, que envolva indexação de legislação e que ainda está em fase de
ainda não foi publicado, ainda está sendo elaborado, ainda está sendo discutido, várias situações que podem acontecer. A gente observa como nós, a biblioteca, ela atua de várias formas, e em alguns momentos a gente tem acesso a informações consideradas sensíveis, e a gente tem que ter ali a ética, o bom senso, o discernimento de manter a discrição em relação àquele documento que você está processando, se aquele documento ainda não foi publicado, se aquele documento ainda não está disponibilizado, e até mesmo no caso de livros, dependendo da área que vocês forem trabalhar, se for uma área muito competitiva, e que eles peçam para vocês fazerem o processamento, a indexação, enfim, o tratamento do técnico do material, é importante essa descrição. Isso faz diferença para quem vê o bibliotecário como um profissional confiável, né? A gente tem que passar essa confiança para o nosso contratador, para o nosso chefe e para os nossos usuários. E aí, seguindo, isso aí era algo que eu achei importante reforçar com vocês. A catalogador mais indexador. Vocês estão fazendo a disciplina de indexação. Eu não sei quantos de vocês, como é que está a ordem aí do curso, já fizeram disciplinas da catalogação e da classificação. Mas, geralmente, o processamento técnico não envolve só indexação. Então, geralmente, o bibliotecário vai trabalhar com a catalogação, já fazendo a indexação, e no caso de livros e folhetos, que eu coloquei até um asteriscos, envolve ainda também a classificação, que é um outro fator. Então, assim, na catalogação, as regras são bem mais rígidas, você não há subjetividade que a indexação e a classificação traz. Por quê? Catalogação, a norma é bem clara. É entrada pelo título? É entrada pelo título. É para o autor? É assim, assado? Não tem que fugir para cá ou para lá. Pode até surgir dúvidas e se troca ideia com algum outro colega. Mas no caso da indexação, como vocês já devem ter visto, é um pouco mais subjetivo. E a classificação também, quem for trabalhar com parte de livros e folhetos. Porque envolve você conhecer, ver o nível de exaustividade que vai precisar aquele documento, em relação à instituição, em relação ao usuário, o tipo de ferramenta que é utilizado, o tipo de recuperação que é utilizado para aquele material naquela instituição, ou naquela base de dados, que às vezes é uma base mais ampla. Então, de pensar, o que eu querendo frisar aqui é que pensar, só você é um indexador, esse é só o meu mundinho. Não, o processamento técnico é um mundo bem mais vasto, bem interessante também, bem legal, a gente aprende muito, porém, sempre tem que ter muito estudo, muito critério, tá? É um trabalho intelectual, não é um trabalho mecânico, é um trabalho intelectual, e vocês, quem for às vezes ser contratado para isso, tem que exigir valorização aí no futuro para ter um salário conforme o trabalho que vocês vão ter, tá bom? Seguindo, estou falando aqui um pouquinho da indexação em rede cooperativa. No meu caso, quando eu estava no INEP, foi um período até pequeno, a gente ali não era uma rede cooperativa, então as decisões eram locais, era só envolver ali aquela unidade. Agora, quando a gente trata de indexação em rede cooperativa, é muito mais sensível, existe geralmente um gerente, no caso da rede que a gente participa, que é a rede virtual de bibliotecas, que é a Rubi, ela é gerenciada pela Biblioteca do Senado Federal, e assim, quando eu cheguei, eu já tinha tido a oportunidade de estagiar em bibliotecas dessa rede, então eu já tinha uma noção. Então, quando eu entrei no STM, eu já tinha uma noção de como funcionava.
Mas para o bibliotecário é sempre diferente, porque já chega com uma responsabilidade maior, lógico, do que o estagiário. E a questão do uso de regras e essas instruções pré-estabelecidas são fatores essenciais de padronização e controle da indexação. Ah, mas eu vou, sei lá, às vezes você vai trabalhar numa biblioteca e você está sozinha. É importante você tentar fazer, registrar regras, até mesmo para você se lembrar, ou se alguém que for te substituir, ter um segmento, ter uma continuidade do que foi estabelecido e por que aquilo lá está funcionando daquela forma, por que a indexação está sendo feita daquela forma. Porque sem registrar, a coisa se perde, né? Mas, poxa, 10 anos atrás você olha, mas que absurdo. Você vai comparar algo que era uma decisão de 10 anos atrás com de hoje, os sistemas eram outros, as situações eram outras, as ferramentas talvez fossem outras, mas se existe uma regra, existe uma coerência, a pessoa sempre vai ter como seguir e vai fazer sentido. Então, assim, seguir essas regras é importante, por mais que às vezes cause um certo, não diria desentendimento, há discussões, né, nas equipes, entre as instituições, ou dentro da própria instituição, quando há mais de um, sobre a aplicabilidade de uma regra ou outra. Isso aí sempre é tentar negociar, né, com a gerência do sistema, mas é importante seguir, porque tem que ter um padrão. Padrão na indexação é importantíssimo. Qualidades da indexação, no caso que vocês já devem ter visto, né, a questão da exaustividade, especificidade, consistência. No nosso caso, a gente, para conferir a qualidade, não é algo assim formal, vamos fazer uma reunião para avaliar, não existe isso, nem temos tempo para isso. Mas no dia a dia, isso acaba acontecendo com troca de ideias de indexador com indexador, às vezes até o próprio estagiário, quando está lá com a gente, já chega com uma dúvida e algo diferenciado, e abre o nosso olhar, ou então o próprio estagiário traz um novo olhar para a indexação daquele documento, e a gente vai conhecendo, a gente vai vendo o vocabulário autorizado e vai encontrando novas formas de atender aquela demanda de representar aquele assunto, aquele conteúdo, e tentar manter sempre uma boa qualidade, importante mais ainda a recuperabilidade daquele documento. Entre instituições, então, como a nossa planilha são compartilhadas, se eu entro com um documento, entrei com um livro hoje, aquele livro, aquela mesma planilha vai ser utilizada pelo STM, pelo STF, pelo STJ, pelo Senado, pela Câmara e as outras instituições que fazem parte dessa rede. Eles só vão colocar ali detalhes da classificação deles em outro momento ali no sistema, mas a planilha vai ser a mesma, vai ser a que eu entrei. E aí, se o colega lá observa que pode melhorar, ou que faltou alguma coisa que ele considera relevante, essa troca de ideias acaba acontecendo entre instituições e a gente tenta manter o padrão de qualidade. Isso acontecia mais antes até. Houve muita mudança nas instituições de novos servidores que chegaram, e alguns ficam receosos, né, de ofender, mas essa troca de ideia era muito boa, era muito mais intensa e era boa, porque não era de forma ofensiva de maneira alguma, era sempre troca de ideia. E um aprendendo com o outro, porque às vezes eu tenho uma experiência aqui no direito militar, mas quem indexou foi uma publicação envolvendo uma especificidade do direito militar, foi a biblioteca da STJ, por exemplo. E aí, de repente, faltou uma terminologia, um descritor, que era muito importante. E não tinha como ele saber, porque saía um pouco da expertise deles. Então, essa troca de ideia é importante. E dentro da própria instituição, né, que a gente tem que estar sempre avaliando, como eu falei, essa troca de ideia com o pessoal da referência, para ver como a informação está chegando lá no nosso cartão, né, de visita, que é justamente o atendimento. E a outra coisa que é muito relevante, atenção aos detalhes. Se vai trabalhar em planilhas
principalmente se for planilhas, e hoje em dia a maioria dos sistemas são sistemas para recuperação digital, recuperação virtual, tudo faz diferença. E vocês que já, todo mundo aí mexe com computador, né, adoidado, muito mais do que eu, sabe que um espaço faz diferença para o link não funciona. Questão da ortografia, então, nem se fala, né, sempre revisar o que você está escrevendo, evitar erros. Se o sistema permite acentos, coloca o acento. Se não permite o acento, não coloca acento, porque isso lá na frente vira um outro caractere totalmente diferente. Espaços. Aí parece que é bobagem, mas olha, tem épocas que quando o bibliotecário, o indexador, o estagiário não se atenta para esse tipo de regra, esse tipo de controle de qualidade, quando o sistema recupera ali planilhas com erro, tinha época que vinha quase sei lá, 50, 60, 100 documentos para serem revisados, porque a recuperação não estava acontecendo por causa de um ponto que não era para estar lá, ou um ponto que era para estar, de um espaço que foi dado. Então, assim, nunca é bobagem. No caso da indexação, no caso do processamento técnico, cada detalhe faz diferença. Então, temos que ser detalhistas mesmo. É chatinho, mas é gostoso. Vocês vão gostar. Mas tem que estar realmente... E isso está sempre dentro das regras estabelecidas que eu tinha falado aí anteriormente. No nosso caso, isso é bem consistente, tem reuniões, tem manuais, está lá escrito, tem exemplos, e aí, às vezes a gente vacila, mas a ideia é que não ocorra esse vacilo. E aí, seguindo, vamos aí na orientações clássicas. Eu falei clássicos porque nunca sai de moda. Pode vir moda 1, moda 2, moda 3, mas o clássico permanece. No caso aí das orientações clássicas que a gente passa para os nossos estagiários e para os servidores bibliotecários que às vezes chegam para trabalhar nessa parte, talvez com outras terminologias, mas a gente sempre frisa a importância no caso da biblioteca jurídica, certo? Essas regras podem variar se você tiver numa biblioteca pública, uma biblioteca infantil. Lógico que sua indexação dificilmente vai ser exaustiva na biblioteca infantil. Então, assim, depende muito do sistema, né, e do tipo de público que você está trabalhando. Lógico. Acho que vocês... Então, assim, os conceitos, né, que devem ser sempre registrados por meio de uma indexação exaustiva. O quê? A possibilitar a apresentação de maior número de informações relevantes. Ah, mas eu já ouvi. Ouve de novo, ouve de novo, ouve de novo. Tem que ouvir até isso ficar tão inserido na mente que você vai frisar e achar importante e buscar isso, entendeu? Não deixar a preguiça dominar. Ah, fazer assim por alto mesmo que tá bom. Não tá bom, você é um estagiário de biblioteconomia, você é um bibliotecário futuro aí, entendeu? Prezar mesmo por uma indexação bem feita, porque a recuperação da informação é o nosso diferencial. Então, a inclusão de mais pontos de acesso, né, que aumenta a capacidade de recuperação do sistema. E aí, preferencialmente, sempre representar com os conceitos mais específicos, e não os mais genéricos. Então, prezar sim, muito pela precisão da recuperação. Se está trabalhando nos sistemas, não é para você ser igual o site de busca como o Google. E olha que o Google melhorou muito, tem bibliotecários por trás aí, atuando aí de várias formas, melhorou muito, mas ainda traz muita revogação. Coisa que a gente lança e não é aquilo, aí você perde um tempo para refinar para aquilo que você precisa. Sites de compra, quem não entra aí nos aplicativos de compra, sites de compra, e aí o vendedor que coloca lá a descrição do seu produto para querer, sei lá, ampliar o número de acesso, ou pessoas, coloca descrição que não é tão específico do produto dele. E aí a gente vai comprar um cinto
e aí coloca assento e vem um monte de coisa absolutamente nada a ver, que não te atende, que te faz perder um tempão para refinar, e em alguns casos eu nem mais volto naquela loja online, porque me fez perder muito tempo. E aí, se a gente pensar para o nosso usuário, que a gente está trabalhando em unidades de informação, seja biblioteca, arquivos, ou qualquer outra questão assim, a qualidade da recuperação da informação é o nosso diferencial. É o que diferencia do cara da TI, que chega lá e acha que só a busca automática resolve. É esse nosso trabalho intelectual, a questão do trabalhar do específico, de trabalhar termos bem direcionados e com exaustividade e precisão é que faz muita diferença, certo? Questão da imparcialidade. Isso aí, por incrível que pareça, já aconteceu isso já faz, acho que eram uns 10 anos atrás, a gente teve uma situação que a gente estava fazendo uma espécie de mutirão interno lá na biblioteca para colocar artigos de jornais, indexar artigos de jornais que eram selecionados, né, que eram considerados relevantes, que envolvia o direito militar, que envolvia a história do país e tal. E entre esses, tinha artigos um pouco mais polêmicos. E a gente frisava, e a gente, quando foi revisar a indexação, a gente estava na época com um estagiário muito gente boa, muito competente, porém, quando a gente foi ver na questões de alguns artigos de jornais que eram que o nosso pensamento às vezes discordava do autor, ela colocou o pensamento dela. Ou seja, na indexação, saiu uma indexação negativa em relação àquele conteúdo, sendo que o conteúdo estava com uma abordagem positiva. Por mais que eu discorde, você não tem que concordar com o autor, mas você, naquele momento, você não é o cidadão brasileiro, o cidadão do mundo, que com suas opiniões políticas e religiosas, etc. Naquele momento, você é um indexador. Você está lá só para traduzir o conteúdo, a ideia do autor, em termos recuperáveis no sistema. Então, assim, às vezes geralmente a gente consegue manter a neutralidade na indexação, não tem que ter viés nem negativo nem positivo. Mas nesse caso ela conseguiu puxar uma crítica na indexação que o autor não fez. Se o autor tivesse feito, ela estaria até certa. Mas o autor não tinha feito. E eram vários documentos similares. A gente levou um tempão corrigindo. E ela teve dificuldade para entender. Porque, dependendo da área que vocês forem trabalhar, pode causar indignação, a abordagem de algum material, mas o nosso trabalho é técnico. Nesse momento, você tem que ter ali uma imparcialidade que é importante. Né? Se aquele material está fazendo parte daquele acervo, é porque é relevante. E isso pode acontecer em bibliotecas jurídicas, legislativas, bibliotecas públicas, né, de entendimento diferente, e você não pode tratar de forma diferente, porque você tem que respeitar o teu usuário e o autor daquela publicação. Não diria se eu respeitar o autor, que às vezes você pode ter outra ideia sobre o autor, mas você tem que ser fiel na hora de traduzir o conteúdo daquela publicação. Certo? E a relação ao limite de termos a serem usados, que é quando eu falei lá de cima, na indexação exaustiva, as especificidades, sempre ali a quantidade tem que ter um discernimento, né, do que é pertinente, do que é relevante. E aí entra muito o bom senso e é o tipo de área que vocês estarão trabalhando. No nosso caso, no meu caso, que é a biblioteca jurídica, a exaustividade e utilizando conceitos bem específicos é importante e é desejável, e a gente tenta seguir essa linha. Mas, como havia falado antes, dependendo da área que vocês estiverem atuando ou forem atuar, isso pode ser um pouco mais flexibilizado, e aí vocês vão trabalhar aí na questão da relevância para a sua instituição ou para o seu usuário, beleza? E tomara que quem esteja dormindo já aí. E ali, ó,
e outro clássico 2, orientações clássicas 2, que é da próxima página. Legal. É isso. Bom, e aí esse é outro fator. Isso vocês já devem ter visto, e a gente frisa e frisa, e quando o estagiário chega lá para a gente frisa novamente, tá? Observar sempre, não se basear só no título. Às vezes o editor interferiu no título que o autor fez, o título fica totalmente diferente do conteúdo, ou se não fica totalmente diferente, mas fica um viés assim bem que não atende tanto. Então, assim, é importante sempre olhar o sumário, olhar o índice, ter uma noção se a publicação é muito grande, né? Pelo menos esses pontos, a ilustração, porque se tem ilustração é porque aquilo ali ficou relevante, a tabela. Se teve o trabalho de ter uma tabela, porque é um dado visual importante. Então, ali você já, né, se situa em relação ao conteúdo. E em alguns casos vai ter ali, sei lá, artigo de jornal, que é pequenininho, às vezes uma coluna pequena, lógico que você não vai ter sumário, não vai ter índice, você olha o texto todo. Mas não fazer indexação muito por alto, porque aí você não atende, você perde dados relevantes que você precisa para que o usuário recupere aquele documento, certo? E aí um outro fator muito importante do processamento é área especializada. No meu caso, né, quando eu cheguei no tribunal, uma parte do acervo não estava no sistema. E eu cheguei no tribunal numa fase que a rede, essa rede Ruby, era antes rede Sabi. Era um outro sistema, mais arcaico, ainda com a telinha preta, letrinhas verdinhas, usando às vezes técnicas do sistema DOS. E a gente estava mudando para Ruby, aliás, perdão, para o Aleph, né, que é o sistema que a gente utiliza hoje. E além dessa mudança, que aí era altos aprendizados, ninguém sabia como fazia, não existia manual em português, e todo mundo se virava, testava, via o que funcionava e trocava ideia na rede. O nosso acervo, uma grande parte dele ainda não estava no sistema. Não por descaso da equipe anterior, é porque a biblioteca ficou um tempo também só com a pessoa fazendo milagre lá, né? Então, aí quando a gente foi colocar o material do acervo, eu encontrei livro em chinês, eu já não tinha nem por onde começar. Não é como hoje que está, sei lá, a gente tem a turma dos dramas chineses, coreanos, etc., uma coisa assim um pouco mais próxima, né? Eu entrei lá em 2000. Isso nem se falava. A internet não é o que é hoje, com o acesso que a gente tem hoje, com os números de informações e compartilhamentos que existem hoje. Não tinha nada disso. Então, assim, esses livros em árabe, não tinha nem por onde começar. Então, esses a gente teve uma reunião e houve uma opção pelo descarte. Porém, livro em alemão, a gente tem livros, a gente optou por manter porque era considerado relevante, porque a língua alemã para o direito, assim como o italiano, tem fundamentos importantes, mas também a gente estava sem dicionários em alemão, não existiam recursos, tá? Era uma época que não tinha dinheiro, a biblioteca não tinha dinheiro para comprar material. Então, a gente não tinha dicionários, e dicionários é material de referência. O Senado não ia me emprestar um dicionário deles, por exemplo, porque é material de consulta local, ninguém empresta. E aí, o que a gente fez? Eu descobri que no tribunal tinha descendentes, pessoas que tinham vindo do Sul, e aí que tinham parentes que eram descendentes do povo alemão, sabiam um pouco. Eu pegava essa turma no intervalo deles todo dia, porque virei uma perseguidora, assim, para eles tentarem traduzir para mim, pelo menos ali o título, o sumário, trocar uma ideia. Aí teve um desses colegas, depois ele até passou para outro concurso, mas eles faziam de boa para nos ajudar. E não era que eles eram especialistas, naquele momento eles eram meus dicionários, a gente não tinha dicionário online, a gente não tinha nenhum desses recursos. E aí o livro precisava ser processado. Então, são soluções que
que a gente buscou na época, e que às vezes vocês vão encontrar situações assim de precisar interagir. Depois, em partes específicas mesmo de conteúdo, mas não mais questão de barreira linguística, de conteúdo assim um pouco mais complexo, a gente busca os assessores dos ministros, os que são acessíveis, certo, gente? Porque instituição assim, alguns são super acessíveis, estão ali parceiros, né? Outros nem tanto, então a gente vai ali dentro do bom senso. E para trocar ideia a respeito daquele material, para poder fazer um processamento que fosse digno, que fosse que não fosse vergonhoso, né? Porque terminologias que ninguém nunca sabia de onde partir, para onde começar para fazer a indexação. E aí essa troca de ideia com quem era especialista na área ajuda e ajuda muito. Então, são recomendações que a gente passa, fontes confiáveis. Vou olhar tudo na internet. Nem tudo que está na internet é uma fonte confiável. Mas muita coisa já são de sites que tem ali um padrão de qualidade, né, e confiabilidade e bons consultores. Então, a escolha da sua fonte faz toda a diferença na qualidade da indexação, quando ela é um pouco mais complexa. Então, essa é uma outra orientação dos clássicos que nunca sai de moda. Daqui a 10 anos vai continuar valendo. Aí, para essa parte, é isso. E aí, seguindo do próximo, aí rola lá, já rolou alguns dilemas, por exemplo, a gente que é biblioteca participante de rede, na parte do direito militar, a única instituição era nossa. Aí a gente, numa época, estava o Tribunal Superior do Trabalho, TST, mas no geral, as outras instituições trabalhavam direito, mas sem tanta especificidade. E o vocabulário controlado também refletia isso. Hoje, a atualização do vocabulário ela é um pouco mais, do vocabulário da Ruby, é um pouco mais dinâmica, é um pouco menos rígida, mas uns 10 anos atrás, e para trás, e para trás, e para trás, era muito mais complicado você conseguir inserir, a gente poderia até sugerir novos termos, mas aí para isso ser autorizado, teria que ter, mas para a gente ter um termo um dos critérios, eu não estou dizendo que fosse um critério errado, era um critério que existia. Um dos critérios era, para colocar o termo, teria que ter um número de documentos substanciais que justificasse a existência daquele termo. No nosso caso, a gente não conseguia, porque eram poucos documentos, mas aquele termo era essencial para recuperar a informação. E nem sempre o resumo atendia. Por quê? Às vezes era um artigo de revista especializada. Para eu fazer o resumo, aí eu fazer o resumo só para incluir aquele termo, e às vezes aquele termo, ele era só a parte de um parágrafozinho, ele não refletia o conteúdo do artigo como um todo. Então, se eu fazendo um resumo só para colocar aquele termo, também, tecnicamente, não era uma coisa muito legal. E aí era um dilema, assim, era algo que acontecia com muita frequência para a gente, porque a parte do direito militar no VCB era pouquíssimos termos. Hoje tem bem mais. Mas, assim, era genérico mesmo, né? Sei lá, direito militar, Código Penal Processual Militar, Código Penal Militar. E aí qualquer coisa outra mais específica não existia. E o direito militar tem muitas especificidades. E aí isso era complicado. E extratos. Mas vamos colocar o extrato, que é diferente aí do resumo que eu pus aí para vocês. É o extrato que você pega lá só aquela frasezinha e coloca. Hoje já é possível, mas teve momentos no passado na rede que a regra era que isso não era permitido. Então, isso também a gente não podia fazer. Então, e quando a gente fazia uma coisa aqui ali que saía um pouco do padrão, a gente levava uma chamada, né, da gerência da rede, porque
quem está à frente, a rede para manter um padrão assim, de qualidade e todos falarem a mesma língua, né? É muito trabalhoso para quem está à frente da gerência. Mas a gente tinha muitos dilemas, eu só dei um exemplo aí, mas eram muitos. Conselho de justificação, por exemplo, é algo que só existe no direito militar. Em nenhum outro direito isso vai acontecer. Mas que é super relevante para os nossos usuários. E o vocabulário, o instrumento terminológico que a gente utilizava era único, compartilhar com o Senado, Câmara, etc., para nenhuma outra instituição isso era relevante. Então, para isso ser autorizado, para entrar dentro do vocabulário, era super burocrático e às vezes a gente não conseguia, porque não era considerado prioritário para a maioria das unidades. Então, são dilemas, assim, coisas que a gente passa, que vocês podem passar de formas diferenciadas, mas que aos poucos as coisas vão mudando. Hoje está bem mais flexível, está bem mais acessível, né, essas sugestões, essas novas inclusões. Mas no passado o sistema era super rígido porém, foi um período de muito aprendizado, acho que para a equipe toda. Bom, aí nós temos, eu não sei se vocês chegaram já a navegar pelo site da biblioteca do STM, a gente trabalha hoje com 2 instrumentos de controle terminológico. E acho que geralmente nas aulas o pessoal fala, né, a gente tem um só, mas a gente tem 2. Por quê? Um que já existia, que a gente já usava, que é o VCB, da Ruby. E aí eu mostrei a página só de entrada aí de acesso da Ruby para pesquisa. Tem aí as bibliotecas que hoje fazem parte, elencadas abaixo, né? Que hoje fazem parte dessa rede. E o outro é o Tesouro da Justiça Militar da União, que a gente utiliza nas unidades, na indexação dos documentos das unidades do tribunal e também no repositório institucional. Então, eles são diferenciados, não tinha como trabalhar só com o VCB para atender às demandas do repositório institucional. E por que disso? Eu vou explicar, pode seguir mais para frente. Por exemplo, que eu falei de especificidade, né? Aí se vai um termo que eu busquei aí, que foi oficial de justiça. No VCB, oficial de justiça, ele vai ser só oficial de justiça e vai ter outros termos relacionados. Ele está bom essa relação e esse vocabulário está bom para a rede Ruby. Porém, para o tribunal, aí pode seguir para o próximo. Próximo slide. Isso. Para o tribunal, o nosso sistema, o nosso tesouro, quando a gente coloca, aí ele já traz um pouco algo a mais, que é importante, porque a nossa área é mais específica. E esse vocabulário ele é utilizado também pela jurisprudência. Então, assim, ele atende o repositório como todo, o material bibliográfico que entra no repositório, áudios, vídeos, jurisprudência. Então, é diferenciado. Quando a gente coloca aí, oficial de justiça já traz aqui muito mais termos e muito mais termos específicos do que o do vocabulário da Ruby. Por isso que a gente está trabalhando com 2 instrumentos, mas esse é para uso exclusivo aí da Justiça Militar da União, ele é aberto para a Justiça Militar Estadual, enfim, que seria mais interessado. Mas a aplicabilidade nas nossas unidades dentro da Justiça Militar Federal. Pode seguir? E por que eu falei disso, tá, gente? É porque geralmente nas salas o pessoal fala, ó, só tem um vocabulário na biblioteca. No nosso caso, a gente tem 2, e aí eu estava mostrando essa diferença. E aí, no caso dos documentos da JMU, é quando a gente vai fazer a indexação dos livros, aí eu vou voltar para os livros, não vou entrar em jurisprudência, etc., que aí então, acho que é mais difícil aí para vocês. Mas no caso dos livros, por exemplo, a gente mantém esse padrão aí. Falei que a gente sempre tem que ter um padrão na hora da indexação, não é diferente. Então, na hora de representar, a gente representa colocando
tudo no mesmo parágrafo. Alguns termos já estão pré-coordenados, ou seja, eles já vêm prontinhos, nem precisa ter especificadores, porque ele já está ali prontinho no caso do tesauro, né, do tesauro da Justiça Militar, porque ele é um pouco mais amplo na parte do direito militar. Mas, quando é necessário ainda o especificador, a questão da data, então a gente forma essa frase, no mesmo parágrafo. Então, fica aí, crime militar, vírgula, julgamento, que é o especificador, e a data. E aí sempre mantendo esse padrão para fazer sentido na hora que a pessoa está lendo a indexação. Está buscando aquele livro, ele não tem acesso ao livro, o que ele vai olhar? A indexação. A indexação vai apresentar o conteúdo, se aquele material é o que ele precisa, antes dele pedir aquele livro, ou antes dele acessar aquele link, se for o material digital. E aí, nesse menorzinho aí, no caso, quem não conhece o DSpace, na hora de preencher, o DSpace é o que a gente utiliza, tá? Um sistema, um software aberto, que é usado muito em repositório institucional, acho que a maioria já deve ter ouvido falar. E aí são esses campos que aparecem, então, para cada linha dessa, fica em cada um desses campos aí, mas para o usuário aparece aí os termos controlados dessa forma. Tá certo? Dessa obra aí que eu coloquei. Seguindo para o próximo. Do próximo slide. E travou. Isso. Esse é o da Ruby. Então, na Ruby, segue essa mesma lógica da frase, mas aí o diferencial é que a gente utiliza os campos do SMARC. Então, vocês estão vendo aí, ó, essa primeira quadradinho é a planilha que a gente usa para alimentar. Aí vai estar o 614, o 14 que indica que é o assunto principal. Aí vai estar Guerra Mundial, esse termo, ele já está com a data, tá, no vocabulário, então a gente coloca conforme. Aí vem o especificador, não, no caso aí veio o geográfico. Aí no outro, vem América Latina, aí vem o especificador história, então cada um dentro de um subcampo. E aí, para o usuário final, aparece dessa forma aí que vocês estão vendo aí no terceiro quadradinho. Então, assim, vocês vão encarar aí vários sistemas, né? Tem outros sistemas de gerenciamento de acervo, mas o Aleph e o DSpace, a forma é essa e a regra que a gente utiliza é compor uma frase para fazer sentido num parágrafo só. O descritor, especificador, questão de data, geográfico, tudo numa frase só, para fazer sentido, mas sempre trabalhando cada um no seu termo, né? Eu não ia colocar aí, fugir aqui um exemplo que pudesse ser fácil para vocês, mas, assim, também não adianta fazer uma salada de palavras, porque aí já não vai ser descritor, não vão ser termos, por mais que sejam termos autorizados, ele tem que fazer sentido, cada frase no seu lugar, certo? Meio que você componha várias frases, vários parágrafos, mas cada um deles faça sentido, não misturar muitas coisas. E seguindo, já estou quase acabando, viu, gente? Aí eu estou mostrando o diferencial que ficou. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha com 2 sistemas e duas ferramentas terminológicas, né? E com 2 sistemas. Então, essa mesma obra bibliográfica, ela existe em meio digital e em meio impresso. E aí ela está no Aleph, que é o que está aí em cima, e ela está também no DSpace, no nosso repositório institucional, que é o Integra JMU. E aí, então, vocês estão vendo que são termos, o conteúdo, ele está sendo expresso da mesma forma, mas cada um conforme o seu vocabulário e cada um conforme as regras para cada um. Existem as regras que foram colocadas por repositório institucional para existir um padrão, certo? E existe a regra que a gente adota na rede. Mas, para vocês verem aí como é tratado, então a gente acaba trabalhando aí em 2 frentes para o mesmo documento, mas no final dá tudo certo. E seguindo, esse aí já é meu último slide, eu queria falar também com vocês, ó, fiquei sem espaço, a oportunidade ficou sem espaço.
Desafios e oportunidades de processamento técnico durante a pandemia. Esse estresse que a gente teve aqui no início, né? Abre, não abre, entra, não entra, dá link, não funciona, pá, tá. Isso todo mundo teve, para a gente que tem trabalhado. Mas foi também uma oportunidade de mudança de mentalidade para parte do processamento técnico. Então, abriu assim um leque muito grande, que também é interessante para vocês, estudantes, estagiários, porque tu está trabalhando às vezes em Brasília e você pode se candidatar hoje para um estágio que é no Rio de Janeiro, sem precisar ir lá, porque eles podem estar trabalhando virtual, podem passar a adotar essa forma de trabalho remoto, e é um ganho não só para o bibliotecário, para o estudante também, né? Então, assim, para processamento técnico, houve um ajuste inicial, aquele susto inicial, né? Muito grande para todo mundo, porque foi de um dia para o outro, né? Tá todo mundo trabalhando, aí chega a orientação de que, ó, a partir de amanhã tá com restrição, pai, caguei agora. No nosso caso, a Rede Virtual de Bibliotecas, o Senado, eles tinham tiveram como disponibilizar o acesso, praticamente já foi de imediato para as pessoas trabalharem de forma remota. Isso foi ótimo, que era algo que ninguém previa que isso iria acontecer, e não deu problema nenhum nessa parte, foi bem tranquilo. Mas, assim, tivemos que melhorar a parte de contato, por exemplo, com colegas de outras instituições. WhatsApp, pessoal, até as coisas se firmarem, o pessoal fazer o WhatsApp Business para as bibliotecas, para atendimento, e a gente ter essa comunicação, porque o e-mail, muitos nem estavam acessando, não tinha acesso remoto, acessavam muito ocasionalmente, e a gente tinha questões para resolver. Lembra que eu falei, né, da questão da qualidade do processamento técnico, da indexação, essa troca que tem que ter, do livro que o outro que está processando e você está aqui trabalhando com ele também, aí tem que ter essa interação. Então, hoje está bem ajustado, até porque muitas instituições já estão voltando, já está no híbrido, mas nesse início, teve uma fase ali de ajustes, que depois deu certo. A questão do acervo digital. Houve um ganho enorme, valorização de repositórios institucionais, que às vezes a instituição, como os chefões, o chefe do chefe do chefe do chefe, talvez não desse tanto valor. E aí passa a dar valor quando precisa e você não pode estar lá com um acervo físico. Aquisição de livros e revistas em meio digital é muito mais caro que o impresso, mas muito, 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 muito mais caro que o impresso. Bibliotecas um pouco mais abastadas conseguem com mais facilidade. A gente, por exemplo, no caso do Tribunal Militar, a gente tinha mais restrição, e aí a pandemia abriu os olhos, né, de alguns da administração, da importância disso, né, dos gestores terem acesso à informação de qualidade, sem estar se deslocando para o tribunal, se arriscando, enfim, até porque havia impedimentos. Então, isso foi algo que foi um ganho, não só pelo acervo digital, mas para o processamento técnico também. Por quê? Quem está trabalhando com acervo digital consegue continuar no trabalho, do teletrabalho. Ele não precisa se deslocar, mesmo voltando ao trabalho presencial, 100%, ele consegue argumentar, ele consegue fundamentar o trabalho remoto. Isso, né? Isso, para algumas pessoas, isso traz uma qualidade de vida fantástica, sem queda de produtividade. Não é para ficar enrolando, não, gente. Né? Tomando cafezinho em casa e assistindo Netflix o dia inteiro. Não rola, não. É trabalho, mesma produção, mesmo empenho, mesma qualidade, mesma interação com os demais, porém, na sua casa, sei lá, às vezes em outro estado, você precisou se mudar sem ter problemas burocráticos e outros desabores que antes haviam. Então, sim, oportunidades também para os estagiários, como eu falei, de conseguirem vagas em instituições que às vezes não é aqui do DF, né? Demonstrando aí que consegue fazer, atuando da mesma forma remotamente. Acervo físico, sim, houve certa dificuldade, a gente fazia malotes,
eu que estava indo para o presencial alguns dias, isso já ainda na fase que estava todo mundo remoto, não tinha como eu ficar 100% no remoto. Eu estava trabalhando com atendimento também. E eu precisava do acervo físico para atender nossos usuários. Só não encontrava ninguém, era só eu e eu praticamente no prédio. Mas a gente fazia, por exemplo, malas. Então, os outros colegas também que iam lá para resolver alguma coisa, a gente fazia caixas com livros e entregava na casa dos estagiários, na casa do bibliotecário, que estava com mais limitação para se deslocar. E aí foi uma forma cooperativa que a gente teve e que eu estou dando exemplo aqui, que isso não tem tanto a ver com a indexação, mas tem a ver com cooperação. Indexação tem muito de trabalho intelectual, mas é algo cooperativo também. Então, até nas mínimas coisas a gente pode fazer essa diferença, e o trabalho em equipe, que é essencial. Se um está no presencial, você saber que o outro que está no remoto está fazendo a parte dele, e vice-versa. E é isso. Acredito que encerrei por aqui. Na próxima página só mostra ali os sites lá do tribunal, que é o do Tesauro, quem quiser depois conhecer, o repositório, os serviços e produtos da biblioteca do STM, tem a páginazinha de acesso externo, a rede virtual de bibliotecas, que acredito que alguns já conheçam. No caso do Tesauro, eu sou presidente da comissão de manutenção e atualização do Tesauro. Ele tem muita coisa ainda para resolver, muita coisa para melhorar, só que a gente não tem uma equipe só para isso. É uma equipe, tem bibliotecária, a gente tem também colega da área jurídica, mas a gente não está só para isso, então a gente tenta fazer reuniões mensais, e tem época que nem as reuniões mensais é possível por causa de outras demandas que surgem. Isso é sempre um dilema na atualização do instrumento terminológico. Só que a gente não pode também deixar o barco afundar. É um trabalho constante, é difícil, é complicado, envolve assim, entendimentos diversos, às vezes, por causa de um termo, vai a discussão a tarde inteira, se coloca, não coloca, se altera, se não altera, e são discussões fundamentadas, não é assim porque eu acho. E é difícil tomar decisão, é um trabalho, às vezes, bem exaustivo, mas é muito legal também, muito interessante, porém, o ideal no mundo perfeito, maravilhoso, é que tivesse uma equipe só para isso, e não vai rolar. Né, com os recursos humanos que a gente tem, poucas pessoas fazendo em muitas frentes de trabalho, mas quem for trabalhar com isso no futuro, de trabalhar em elaboração de tesauros, de vocabulário controlado, é uma área riquíssima, muito interessante, e que também tem um bom mercado de trabalho para isso, para quem se especializa.